Boa tarde a todos. Iniciando o nosso segundo podcast do Comitê de Comércio Exterior do CIESP-Sul. E hoje contamos com a presença do Dr. Luiz Carlos Chminovich. Ele é presidente da Comissão de Comércio Exterior e Negócios da OAB São Paulo, sócio fundador da Monovich, Advogados e superintendente de Compliance, Governança e Risco da Funsex. Ele vai nos comentar sobre os efeitos da reforma tributária no comércio exterior. Na condução do nosso bate-papo de hoje, eu conto também com Luiz Barbosa, que é o nosso primeiro vice-diretor do CIESP-Sul e diretor do DEREX da Fiesp. Dr. Luiz Carlos, muito obrigada pela sua disponibilidade em contribuir com o seu conhecimento agora nesse tema tão importante que é para o comércio exterior brasileiro. E eu gostaria de começar com a seguinte questão. O que muda com a reforma tributária para o nosso comércio exterior brasileiro? Por favor. Obrigado, Rita. Obrigado, Luiz, pelo convite. Uma honra estar aqui na Ciesp, falando para toda a audiência de vocês. Muda muita coisa, né? Então, o espírito da reforma tributária, e ela está aí, então para quem tem dúvida, ela veio para ficar. Ano que vem, início do ano, ela já começa a implementação e vai trazer uma mudança profunda. É óbvio, né? As esperanças são que isso melhore o ambiente de negócios, atraia capitais, facilite, diminua o contencioso tributário, melhore e facilite a arrecadação. E, de verdade, o intuito dela é que tenha uma redistribuição da carga tributária, porque havia uma diferença gritante ao longo de todas essas décadas entre indústria, comércio e serviço. Então, essa é uma ideia de tentar calibrar essa balança. Basicamente, para situar a nossa audiência, eu diria o seguinte: nós temos, a partir do ano que vem, em 2026, então 26 e 27, o fim do PIS e da COFINS, unificados sobre a nova CBS, e de 28 a 33 nós temos o IBS, ou seja, nós vamos ter unificado o ICMS e o ISS num imposto que é o IBS, e que ao longo desse período os tributos existentes, ICMS e ISS, vão decrescendo 10% ao ano, enquanto os outros vão sendo cobrados crescentes 10% todos os anos. Então nós temos, portanto, uma unificação de tributos, para não falar do IS, que é o imposto seletivo, que grosseiramente é uma substituição do IPI, o famoso imposto do pecado, né? Tabaco, bebidas. Temos uma alteração de alíquotas, então nós não vamos mais ter diferenciação de alíquotas entre estados. Nós vamos ter isso em âmbito federativo. Ainda tem coisas por vir, como o comitê gestor, que está no Congresso, para poder se criar as regras, fiscalização e tudo mais. Várias das medidas dependem de uma lei complementar, e essas leis complementares virão para poder contemplar isso daqui. Há uma reforma das regras de apuração e do retorno desses impostos. Então, isso é uma mudança. Com isso, questão de créditos, né? Qual vai ser a alíquota? Determinados segmentos econômicos terão alguma redução, como o setor imobiliário, alguns serviços essenciais terão tratamento diferenciado, e isto, para quem é do comércio exterior, pode impactar também com a questão aduaneira, porque você vai ter que fazer cálculos, vai ter que entender como isso funciona, e vejam que não é uma coisa simples, como eu falei. Ao longo desses anos todos, o PIS e COFINS um pouco mais fácil, porque em 2 anos ele não existe mais e está substituído pelo CBS. O ICMS e o ISS, diferente, porque eles vão deixando de existir e vai passando a existir com pleno vigor o IBS. Então, é um exercício
de uma sintonia bastante fina, quer dizer, para se apurar isso daqui. Então, a ideia é que você tenha uma complexidade inicial maior. É importante que os empresários se aparelhem do ponto de vista contábil, fiscal, jurídico, técnico, informático, digital, para ter elementos, sistemas que permitam fazer essas projeções. E quais as providências práticas que as empresas do comércio exterior devem ter com relação a essa nova reforma tributária? Então, a primeira, Rita, seria realmente, pelo fim do que eu te falei agora, que seria fazer efetivamente uma revisão contábil e fiscal. Por quê? Porque o empresário estava acostumado com crédito e débito, com distinção entre prestação de serviço, compra final do produto, produto semi-acabado, industrializado. Muito disso, quase tudo isso vai mudar. Em tese, tende a ser simplificado, porque no final quem vai suportar o ônus é o destino. É o consumidor. É o consumidor. Isto no comércio internacional faz uma diferença porque você tende a ter uma exportação totalmente desonerada em tudo. E o contrário, a importação onerada. Por outro lado, então assim, você vai ter que fazer o exercício contábil, fiscal, para achar a sua equação. E achar a equação ao longo do tempo. Isso significa que outra providência necessária é a capacitação e treinamento da sua equipe. Ah, mas eu sou uma empresa pequena e média. Então, você não vai poder se dar a esse luxo de ficar na fila dos descamisados. Você vai ter que tomar uma atitude e se preparar. Óbvio, dentro da sua realidade, mas vai ser necessário esse investimento de tempo, de recursos e de esforços para poder se distanciar de quem efetivamente não consiga calibrar. Veja, quem não consegue calibrar tende simplesmente a não conseguir chegar num preço para os seus produtos. Porque a questão dos créditos e da tributação, ela vai ser tão imperativa que ela influenciará os preços que você vai praticar. E aqueles que vão praticar com você. Sim. Então, altera a dinâmica toda. Eu diria o seguinte, isso é um exercício seguramente para os próximos 10 anos. Ininterruptos. Planejamento, portanto, tributário estratégico é imperativo, está na mesa. Como é que eu faço? Ao ponto de você ter que pensar se a estrutura societária que você tem hoje é a melhor para você. Se o regime que você escolheu para fins de imposto de renda é o melhor. Se você não deveria alterar. Mas se você não deveria dividir ou até abandonar uma etapa do processo, porque pode ser que, do ponto de vista de gestão, ela não seja tão lucrativa. É fundamental também um ajuste dos contratos. Por quê? Porque todos esses reflexos tributários vão passar por você negociar com os seus fornecedores, prestadores de serviço, sistema bancário, regulatório. Então, assim, não tem como você impor, ainda mais que no comércio exterior, boa parte das relações são de médio e de longo prazo, né? Toda a turma do agro, commodities, minérios, são contratos, off-take agreements, lá de 6, de 8, de 10 anos, e afeta não é só o câmbio, né? Quer dizer, afeta também as suas obrigações ao longo do tempo. Seguimos? Seguimos. Monitoramento, portanto, contínuo das mudanças ocorridas. E eu digo que um último item que eu daria atenção, a parte de compliance e governança. Vai mudar, tem muita coisa na mesa. Então, tax, contratos, parte societária, relação comercial, suprimento e a própria gestão do negócio. Porque, no final, o empresário está aqui para ter lucro. E nem sempre a atividade, se continuar sem as alterações, vai continuar dando lucro. Bom, aí eu queria aprofundar um pouco mais essa questão que você falou, fazendo duas provocações, na verdade, né?
Nós vamos ter o fim da guerra fiscal e da guerra dos portos? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Que hoje é insuportável, né? É difícil, inclusive, de administrar quem fica com o crédito, quem paga o imposto, enfim. Eu acho assim, houve um investimento em várias regiões geográficas do Brasil. Como você bem falou, Ritão, uma competindo com a outra. Exato. Então, os estados do Sul, do Norte, Nordeste, Sudeste. E no final, eu acho que vai ter um equilíbrio dentro do que você falou, porque como é o destino, e esse destino ele não tem como ser fictício. O destino é que vai reger isso. a tributação. É isso. Então, no final, quer dizer, você vai ter que entender onde está seu mercado consumidor, para quem você vende. No nosso espectro de hoje aqui, que é comércio internacional, inclusive com quem você vai fazer negócio no mundo. E veja, com essa guerra comercial, né, as medidas do presidente Trump, que afetou o mundo inteiro, mas interessante, porque passa por um processo de discussão, gera você fazer essa discussão do melhor caminho. Se você vai continuar fazendo com o país A, B, C ou D, ou pode ser feito por um outro país, porque eventualmente o produto ou aquele país tem um tratamento distinto, então até análise de acordos internacionais. E um item que preocupa muito aqui a indústria é que se as importações que hoje tem um regime especial, a taxa das blusinhas, ela também vai entrar no IVA ou vai continuar com esse regime especial? Não, ela vai entrar no IVA. Também vai, o regime vai ser para todas as importações. Para todas as importações. Tá. Então nós vamos ter uma uniformização não só dos procedimentos, mas também dos impostos, seja da exatamente. E o imposto de importação, não entendi. Ele entra em qual deles? Não, na verdade... Hoje ele deve ser extinto? Não. Imposto de importação, não. Nós estamos falando aqui apenas do IBS do e do CBS. CBS. Só em cima de PIS, COFINS, ICMS e IPI. Um outro item que vai impactar sensivelmente, Luiz, o comércio exterior, é o IS, é o imposto seletivo. O seletivo que tem na importação. Talvez seja uma contraponta ao imposto. Vai ser somado ou não ao imposto de importação. Então, a ideia é que com a entrada do IVA e do IBS, a mudança é que você não vai mais ter cascata. Entendi. Não vai ter mais o cálculo por dentro. Vamos só, porque isso está gravado, imposto em cascata, né? Que é o cálculo por dentro, é isso. Exatamente. Cascata, Quer dizer, a base de cálculo vai eliminar essa forma de cálculo. Mas tem que ter um cuidado, Luiz, sobre a parte do imposto seletivo. Porque, por exemplo, indústria de defesa e segurança. Veja, o Kevlar, ele pode ser para um tanque blindado, mas pode ser para uma roupa. Entendi. Né? E aí, depende da nomenclatura, de como é o enquadramento disso. Então, também é um trabalho para o empresário prestar atenção, hoje já com o IPI, e por que não com o IS, porque podem ter oportunidades de planejamento que torne o seu produto mais competitivo. Certo. Ou seja, importando, seja no mercado local. Eu entendo, então, que nós temos que observar com maior segurança a classificação fiscal da mercadoria. 100%. E pelo que eu entendi, aí aquela acomodação das cadeias produtivas e de distribuição. E uma coisa interessante, parece que se for realmente a gente fizer todo o crédito e débito a gente vai restaurar uma coisa que no Brasil a gente foi sumindo desde a década de 80, são os distribuidores, né? Se pegar da década de 80 para cá, a acumulatividade dos impostos acabou com vários distribuidores. Por exemplo, uma indústria ela podia ter um distribuidor regional. Sim. Né? Então ela podia mandar para um estado, ter o distribuidor, que o distribuidor vendia para o comércio e todo mundo tinha margem de fazer crédito e débito. Com o aumento dos impostos. A margem foi estreitando, estrangulou muitos distribuidores. Mas eu posso te falar, Luiz, nós conversamos essa semana com o pessoal da China, que compete com o Mercado Livre, enfim, com a Amazon. Sim. Ali é uma relação já entendida no mundo por eles, que são craques em logística, de que a margem é pequena,
Aonde está a diferença? Esse é um desafio para o empresário brasileiro, é o timing. Veja, muitos produtos na parte de logística rodam há 21 dias o estoque. No Japão, ela roda há 4 dias. Eles rodam a 4 com juros quase negativo. E aqui... E geograficamente cheio de ilhas. Isso, exatamente. E aqui, nós estamos falando de 21 dias, já é um prazo rápido, e aí você tem o financiamento desse estoque. Então veja que os desafios para o comércio são melhorar a eficiência do negócio, do próprio negócio em si, não é só a eficiência técnica, jurídica, fiscal, contábil, não, do próprio negócio. E procurar realmente criar comitês, criar conselhos multidisciplinares, participar de foros, se você não tem condição de ter o seu próprio conselho, para analisar todos esses aspectos. Porque isto vai fazer a diferença do seu negócio realmente prosperar ou, de verdade, você vai descobrir um dia que o seu negócio ficou inviável. Então, eu tenho que mudar bastante, né? Tem que mudar bastante. O empresário tem que entender o seguinte, as palavras da moda agora são planejamento, primeiro autoconhecimento, planejamento, efetividade, fazer as coisas, implementar, fazer acontecer e monitorar. Porque não é isso, não é uma reforma que uma vez você fez o ajuste e ele vai ser perene ao longo de... Não, você vai ter que acompanhar, porque as suas relações de fornecedores, prestadores, os seus produtos são dinâmicos. E isso vai exigir esse dinamismo por parte do empresário. E aqui nós estamos aqui no CIESP, na Casa da Indústria, né? Eu vou perguntar, eu pergunto que eu tenho indústria também, então eu pergunto como industrial. Os nossos créditos lá, por exemplo, o exportador que tem créditos acumulados, CMS, tudo isso aí, teoricamente, pelo que está andar da carruagem, deve melhorar. Deve ter mais facilidade para se desonerar uma exportação. Excelente pergunta, Luiz. Você vai ter todo o crédito possível, né? Veja, nós estamos mudando, né? Hoje o seu crédito de exportação, né, de CMS, ele é com o Estado, ele é a fazenda do Estado. Tá. Você vai ter um imposto federal, por mais que é o ICMS e o ISS, é um imposto federal. Como vai ser o processamento desses créditos? Não se tem claro ainda, é um ponto a se acompanhar. Tá. Mas a minha veemente recomendação para todas as empresas que tenham crédito de exportação de ICMS, o quanto antes fazer um movimento, e existem medidas administrativas e judiciais para isso, para você conseguir operacionalizar o seu crédito. Isso significa conseguir receber, transacionar, utilizar para compra de insumos, equipamentos para a sua empresa. Isto é possível, a gente vê os grandes, os enormes conseguindo, e vê realmente que os pequenos e os médios têm grande dificuldade. Existe ambiente para isso. A minha sugestão é não deixe acumular. Limpe tudo, busque todos os créditos, busque o aproveitamento de todos, porque o futuro a Deus pertence. E talvez seja outro sistema. E as empresas de lucro presumido, elas têm uma maior quantidade de cumulatividade, né? Com certeza. Com certeza, maior dificuldade de se impor, de fundamentar, mas tem igual direito. Claro. Né? Quer dizer, isso vem desde a Lei Candir, então nós estamos falando de uma matéria que a força legal dela é tremenda. Né? Então não dá para obedecer a conveniência e livre-arbítrio e discricionariedade da administração pública. É um direito de todas as empresas. Eu também tive em contato com a área do MIDIC e parece que vai ser lançado o programa Acredite Exportação, né? Que isso vai um pouco ligado para as micro e pequenas empresas, substituindo o antigo Reintegra. Perfeito. O que você acha disso? Você tem conhecimento disso já? Então, não tenho. Acho que é um projeto. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho assim, o que falta para o pequeno e para o micro, até para o médio, primeiro, um aculturamento. Abrir a cabeça de que o mundo não é só Estados Unidos e China. Nós temos Oriente Médio, nós temos Ásia, nós temos África, tem Oceania. Então, assim, União Europeia. Então, assim, você tem
múltiplas escolhas. Você não vai conseguir exportar se você não se capacitar. Começa o seguinte, eu não sei se o seu contrato social permite que você exporte ou importe. Eu não sei se você tem capital para isso. Se você fez os registros nos órgãos competentes para poder... Então, vamos piorar. Eu não sei nem se você tem balanço. Então, assim, é duro, mas de verdade tem um caminho grande para quem quer crescer. E não tem como crescer se você não tiver um balanço, se você não tiver contratos formalizados. Então, eu digo assim, vamos começar, a gente sobe um degrau de cada vez. Então, as empresas devem procurar se regularizar fazendo isso. Porque não é porque você vai ser o estandarte ou o paladino da justiça, é porque isso é bom para você. Porque senão você não consegue se planejar, porque você não se conhece. Você não sabe nem se você tem lucro. Infelizmente, essa é a grande maioria. A questão de exportação, seja um programa, seja como a Apex está fazendo, com agência, aqui no estado, a cidade de São Paulo também tem uma agência para tanto. Sim. Eu acho que é um incentivo fantástico. A gente teve com a secretária lá na prefeitura, tivemos com o pessoal da SP Negócio. Eu acho que as oportunidades existem. O que a gente precisa, em primeiro lugar, desmistificar o conceito de exportação, né? Normalmente as pequenas empresas entendem que são só para as grandes indústrias, o que não é verdade. Não é verdade. E se preparar, como você comentou, ou seja, se preparar em todos os níveis, né? Conhecimento interno da sua própria capacidade, formação de preço, conhecer o mercado externo, ver onde é mais viável ou não para o seu negócio, enfim. O que a gente fala, né, e o que você repetiu, são coisas que acontecem já, que é recorrente, né? São conselhos recorrentes para que as empresas se preparem da melhor maneira possível. Agora, com essa reforma tributária, ou seja, a gente percebe que vai ser muito positiva, aparentemente vai ser muito positiva. Tem algum setor que vai ser mais afetado, ou, enfim, de forma positiva, que vai ter mais competitividade com essas alterações? Eu acho que você vai ter mais transparência. E isso é bom para todo mundo. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque você não tem jogo desleal. Então a tendência é que você elimine a concorrência desleal. Ou seja, daquele que está à margem. Esse já é um impacto extremamente positivo, muito né? positivo, muito positivo. Segundo, você vai ter um sistema, que é uma coisa importante frisar aqui, para todos os empresários, independente de indústria, comércio ou serviço. Vai mudar a sua relação de fluxo de caixa. Por quê? Porque antes você tinha dia para recolher os seus tributos. Você fazia isso. E agora você vai ter o split payment, que basicamente é o seguinte: o dinheiro caiu, você recebeu, teve a disponibilidade financeira, econômica, automaticamente a porção relativa ao IBS e ao CBS migram para o Tesouro. Ainda estão regrando as medidas, mas será assim? Então, veja, você não tem mais nem, com mais que a gente está com juros aí de quase 15% ao ano, você não vai poder especular ou aplicar para depois fazer frente a um compromisso. Quer dizer, ele vai sair assim que ele entrar. Vai ser um ritmo CPMF. Isso, já debita. Rita, já debita. E isso, Rita, a visão de muita gente na indústria, e que eu concordo com isso, pode fazer com que, com essa disponibilidade, ao longo do tempo, talvez a alíquota não precise ser tão grande, realmente ela possa cair, porque é a mais alta de todos os países potencialmente pertencentes ou não ao OCDE, e nós não pertencemos, né? Isso não é um orgulho, nem não pertencer, nem ter a maior alíquota, né? Agora, se realmente isto, né, for introjectado na sociedade e ela conseguir gerar esses resultados e cobrar também do poder que essas alíquotas sejam diminuídas, porque a arrecadação também, quer dizer, subiu e já faz frente, porque no final isso você vai repassar ao consumidor. Então, você pode haver com isso uma diminuição até do preço. Sim. O importante é que nós estamos num cenário global. E aí, no nosso cerne de hoje, que é importação e exportação, também é importante, uma dica para quem nos ouve aqui.
entender para quem você vende ou para quem você gostaria de vender, o que é candidato a comprar o seu produto. E quem são os outros países que concorrem com a gente. Porque nesta guerra mundial de tarifas, pode ser que você seja muito competitivo. Sim. Pode ser que não, que tenha uma outra estratégia para poder fazer chegar o produto, como agregar valor em outro país, por exemplo. Mas, te respondendo, impactos positivos na exportação. Seria a desoneração, em geral, e tornando com isso os produtos mais competitivos no mercado internacional. A desoneração vai ser total, né? É. A expectativa é essa. Sim, né? Sim. Porque aí, na verdade, você tem o seguinte, o preço final não incluindo nos impostos, né? Internos aqui. Então, você vai ter um incentivo à exportação. Né? Volta a frase do professor Delfim Neto, exportar é o que importa. É o que importa, exato. Né? Desafios, né? Quer dizer, é o que o Luiz colocou, é que realmente a gente tenha um sistema eficiente de restituição ou compensação de créditos. Saberemos a hora que for implementado na prática e todos cobrarão, com certeza, né? Nas importações, né, você vai ter uma tributação integral delas, sem resíduos, sem a questão de estar em cascata, como isso hoje é muito ocorre. Importante, isso é terrível. Principalmente o ICMS hoje, né? E com isso é mais leal, mais vantajosa até para os produtos nacionais. Desafios na importação. No início, você pode realmente ter um aumento, como eu falei, com imposto seletivo, tal. Até de algumas empresas alguns segmentos se beneficiam de alguma desoneração. Mas, ao longo do tempo, e até porque vai ser realmente um tempo longo, 8 anos, né? Você vai conseguir equacionar isso daqui. Eu acho que, de verdade, você vai ter muito menos burocracia. Até por causa dos recolhimentos mesmo, que vão ser sistema, né? Você vai ter muito menos sonegação. Gostaria, a Rita me pede para ser otimista aqui, mas de ser otimista e dizer que realmente vai acabar com o contencioso tributário, a gente torce para que dê tudo certo, mas nós vivemos no país do contencioso tributário. Sim, sem dúvida. E eu ouso te dizer que vários colegas muito experts no assunto estão listando mais de 30 pontos hoje de potencial discussão, de judicialização. O que é legal, está sendo feito um movimento, inclusive pela Comissão de Direito Tributário da OAB, para levar essas propostas para discutir, para levar essa contribuição, para evitar que haja, mas para isso você também precisa de boa vontade do Executivo e do Legislativo. E se não, como tudo, vai parar no Judiciário. De uma maneira ou outra, vamos resolver. Sim. Eu acho que o mais importante nessa história toda é essa facilitação, né? Que a gente vai ter na questão tributária, porque realmente é muito complicada, né? Você tem aí situações de empresas que estão estabelecidas num determinado estado, que promovem uma importação em outro estado e que revendem ou que tem um processo produtivo em outro estado, e aí fica uma guerra terrível, né? Ninguém sabe quem paga, quer dizer, se sabe quem paga, mas sempre um é mais onerado que o outro, ou seja, não é justo, né? Não é considerado justo. Então, eu acho que com essa equalização, nós vamos ter uma situação mais favorável para todos, né? Eu acho que a grande transformação, Rita, ela é cultural. Porque é o seguinte, você torna o mercado todo mais competitivo, e mais competitivo não com uma guerra, um competitivo por meritocracia. Sim, sem dúvida. Então, quanto mais eficiente você for em conhecer o teu produto, o teu mercado, todos os meandros e as camadas, conseguir medir isso milimetricamente. Cada milímetro é um aumento da sua lucratividade, da sua capacidade, seja logística operacional, produtiva, exportadora, importadora. Então, assim, o que ficou legal, muito legal, é que acabou o amadorismo. Olha a notícia que nós estamos dando. Acabou o amadorismo no Brasil. Mas isso é bom, vai forçar que as empresas se
Ou seja, o cara que fazia e acertava sem querer, pode escrever e me cobrar. Ele tende a desaparecer. Sim. Isso já desapareceu, tanto na época da entrada da nota fiscal eletrônica, né? Nota fiscal eletrônica foi um marco que, sim. De certa forma, eu convivi com a época anterior, né? E você tinha aquele saudosismo aqui na casa, a gente tinha sempre aqueles empresários mais antigos que falavam assim, olha, mas eu fazia a nota, era assim, a minha contabilidade, assim, e aí teve essa padronização, e foi bom para ele. Ele até não entendeu, esse que tinha um saudosismo. O ponto negativo foi que a gente tem uma certa uma sensação de confisco, né? Porque você só pode transitar com a mercadoria mediante uma autorização da chave. Então você tem um sistema, o grande medo era o sistema não está no ar e você não pode transitar. É como você carimbar um passaporte. Você só pode ir se o passaporte está carimbado, se tiver o passaporte. Se o passaporte está retido, você não conseguiu a chave, você não pode transitar. Então você dá uma sensação que a mercadoria não é sua mais. Né? Então você não pode fazer. E aí eu estou achando que pela transação financeira agora vai ser a mesma coisa. Ou seja, se você tem uma discussão depois para judicializar depois se você foi cobrado a mais ou a menos... Eu não acho que a discussão vai ser essa, de cobrar mais a menos. Não. Vai ser minha sensibilidade do que a gente tem conversado. Vai ser, primeiro ponto que tem um perigo de ter judicialização, a cumulatividade. Sim. Ou seja, como vão coexistir... Veja, todo mundo discutiu, todas as indústrias, todo mundo discutiu a tese do século, né? Para não ter o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Hoje você tem um perigo, se não houver uma adequação... de ter a incidência do ICMS do PIS, do ICMS, do PIS, da COFINS, do ISS, na base de cálculo do IBS e do CBS. Sim. O que é uma loucura. Sim. Mas é algo que precisa ser corrigido. Então são sugestões como essa. Você começa a ter o terceiro imposto. Exatamente. Enfim, só para ilustrar, quer dizer, eu acho que as discussões elas vão um pouco mais... menos no detalhe, mais na questão constitucional mesmo. Mas a vantagem, eu vejo assim, positivamente, você vai fazer com que o país passe por uma transformação. O projeto é bom, o desafio é grande, né? De profissionalização. Dói, custa, não é fácil, você tem que quebrar a cabeça, você acerta, você erra. O que aconteceu na nota fiscal eletrônica eu vi muitas empresas terem muita dificuldade para se adaptar. Que elas não estavam prontas, elas não fizeram a lição de casa antes. Aqueles que fizeram a lição de casa antes já estavam lá tranquilos, porque teve 10 anos, né? 97 para 2007 teve 10 anos para se adequar. Pegando as suas palavras, Luiz, o timing para isso é quando, né? É já. Entendi. É já, porque 2026 a gente vai acordar e já estaremos em 2026. Então, assim, tem ferramentas, tem metodologia, tem uso de simulações, como o pessoal chama lá, calculadoras... da reforma tributária. Então, N mecanismos que podem te ajudar, treinando equipe, treinando o teu pessoal, capacitando, revendo os contratos, o que você tem de crédito, o que eu consigo deixar mais otimizado. E nós já temos alguns clientes passando pela discussão se a estrutura que ele tem hoje faz sentido ou não faz. Exemplo, um monte de empresas... que vamos dizer que a sua indústria fabricasse copos, por exemplo. Esse é o teu core business. Mas você tem um monte de imóveis lá dentro. Seja o estacionamento dos funcionários, seja um barracão nos fundos, um campinho de futebol, que não é incomum a gente ver em algumas empresas. Mas o seu negócio não é imóvel. O seu negócio é copos. Esta reflexão, você vai ter que botar imediatamente na mesa. Por quê? Porque tem um tratamento diferenciado no IBS e no CBS para a parte imobiliária. Você fala, mas apesar de eu ser copos, apesar de você ser copos. Então, peraí. E é dinheiro que vai ficar na mesa. E aí você fala, eu poderia transformar isso, e você mexe até com o lucro tributável. Porque você fala, hoje eu tenho um bem economicamente inativo. E é um valor tremendo um bem imóvel hoje em dia. Sim. E que eu podia dar uma serventia econômica para ele. Seja com uma locação, seja com algum tipo de empreendimento. Mas dá trabalho. Tudo vai dar trabalho. Agora, a máxima que a gente pode continuar afirmando, Rita, é a seguinte.
Em nenhum caso, fazer esse trabalho vai custar mais caro do que a inviabilidade da sua empresa ou fazer alguma coisa que não condiz com a legislação e sofrer autuação, representação penal e tudo mais. Então, por qualquer cenário, o planejamento que é antes que aconteça, e a programação são infinitamente mais baratos do que remediar. Sim, sim, com certeza. Agora, como é que fica a imunidade para exportação de serviços? Interessante. Vamos lá. Também é uma questão hoje bastante complicada em determinados setores, né? Então, na exportação hoje de serviços, né? Hoje você não tem PIS, você não tem COFINS, não tem ISS. Basicamente, o que você tem na exportação de serviços, você tem imposto de renda, contribuição, e eventualmente, acho que nem adicional, né? A questão é que você vai ter a tributação de IBS, CBS, quer dizer, em tudo, né? Vou te falar que tem gente refletindo até de ter uma estrutura externa, Rita. Para ao invés de exportar serviço, você ter uma estrutura externa contratante, ou ela prestar o serviço, ou fazer alguma ponte de uma consultoria ou coisa que seja, porque hoje a tributação de uma empresa, seja uma offshore ou não, vai ser a do país, ou pior cenário, está pagando 15% do lucro. Ou seja, nós vamos ter uma situação pior para a exportação de serviços do que temos hoje. Eu acho que vai ter que refletir a respeito disso. Eu acho que vai ter que fazer conta. E como é que fica o drawback de serviços? Olha só. Então, valor agregado, né? Você incrementar na cadeia. Eu acho que você vai ter uma vantagem enorme, porque você não só vai ter a questão dos créditos, como você, desde que você contrate com quem gera crédito. Essa é outra preocupação. Claro. Nesse aspecto eu acho que vai facilitar, né? E vou te falar, o drawback, seja de serviços ou não, hoje tem um monte de países que oferece a possibilidade de agregar valor em determinado país e ser considerado, no caso de produtos, made in determinado país lá. Então, também você vê, é um ingredientezinho internacional que força a tua reflexão para ver o seguinte, uma parte da produção. Então você fala, eu não vou fazer ele acabado, vou fazer semi-acabado. E que é exportação do mesmo jeito. Óbvio, né? Vamos fazer a ressalva aqui de observar lá transfer price, né? Os preços. Essa é outra questão. É outra questão. Que está no meio disso tudo, com a reforma, já está valendo, que é complexo porque, então, além da reforma tributária, nem estamos falando aqui de tributação de dividendos, hein? Então, só ficando na reforma. Mas se você pegar também a questão do transfer price, é para você analisar o cenário internacional, é para você analisar que tem um aspecto tríplice, porque você tem receita, aduana e Banco Central, cada um com uma lógica, né? E que você tem que estar equalizado com isso. É outra coisa que não admite mais fazer de qualquer maneira. Tem que ter projeto, tem que ter fundamento. Isso é legal. Hoje, todo planejamento para qualquer coisa, ele vai ter que ter fundamentação. E é salutar ter fundamentação, não só para você como empresário, mas se amanhã qualquer autoridade fiscal venha te questionar, esse arrazoado todo, essa fundamentação, quer dizer, não só do ponto de vista legal, mas fático mesmo. E aí você não tem operação in-house, porque seu exportador é um, teu importador é outro, quem agregou valor no serviço com você é outro, que não são partes relacionadas. É isso que faz a beleza do planejamento. Então, com isso você ganha credibilidade, empresta legitimidade para todo esse planejamento, por mais que o intuito possa ter sido apenas tributário. Porque nós temos questões aí com relação à exportação de serviços, dependendo da situação, bastante complicada hoje, né? Quando você agrega, por exemplo, um serviço ou um produto que vai ser exportado, dependendo da situação da empresa e da forma como esse serviço foi adquirido, ele está sujeito à tributação, ele Perfeito. É tributado. E eu entendo, salvo
equívoco da minha parte, eu entendo que a partir de então, da reforma, isso não vai acontecer. Não, Ou vai, seja... é exatamente o que você falou, Rita. Até, você veja, um grande planejamento tributário que muitas empresas estudavam, faziam, que era, por exemplo, a remessa para industrialização, para separar o que é serviço de comércio ou de indústria. Muito bem. Vai acabar. Você tem a unificação dos dois. Então, tanto faz. Se o que você fizer é serviço, se você que fizer é o produto, né? Isso tende a acabar. E uma outra coisa também que eu percebo, salvo meu equívoco, é de que nas compras públicas, na importação realizada por entidades públicas, nós vamos ter imunidade por aquele que faz o trabalho, né? E nós temos, eu falo por conta de ser uma comercial, uma trading, ser uma comercial importadora, exportadora, e nós temos questões aí bastante interessantes, que eu entendo que com a reforma isso vai facilitar. Posso falar? Tem peculiaridades, a gente esteve falando com o pessoal da BIND, né? E 2 câmaras também lá na BIMAC, que é Defesa, Segurança e Aeroespacial, que é um segmento que tem uma vantagem legal para ser explorada aí com o negócio do Trump, mas que de verdade tem um regulatório, que é o Ministério da Defesa, né? Defesa e Segurança, né? Que não é necessariamente a lógica de todos os outros regulatórios. Então, não necessariamente essas compras, né? Por autarquias ou por empresas públicas, sim, enfim. Ou por terceiros. Ou por terceiros. Que via de regra é feita. Que via de regra é feita, vai transcorrer exatamente pelo script, né? Então é assim, eu creio que nessas questões, e aí nós estamos falando de petróleo e gás, químico, farmacêutico, energia, né? Defesa e segurança, enfim, têxtil. Vai ter uma outra coisa que vai se fazer imperativa ao longo desse tempo. Vão ter outras regulamentações. O advocacy. São carentes, né? São carentes de outras regulamentações. Há uma clama geral e eu espero que os governantes, sejam quem for, porque em 2026 nós temos eleições, estejam sensíveis a isso por um motivo, porque não é por caridade, é pelo desenvolvimento e geração de empregos, riqueza e arrecadação. Hoje nós estamos deixando de fazer negócios por não estarmos enfrentando essa regulamentação. Mas esses clamores e essas regulamentações, eles devem andar mais pelo governo que foi eleito ou praticamente pelas câmaras técnicas? Eu acho que, já falei isso em outros foros, Luiz, é assim, eu não acredito que o governo fará qualquer coisa por iniciativa própria. Sim, vai ser sempre Câmara Técnica. São empresários e mais câmaras técnicas, né? E então, vão provocar. Os fóruns vão sempre nas câmaras técnicas. E é necessário, porque eu vejo que os nossos congressistas muitas vezes não têm ideia dessas restrições, dessas barreiras. E um bom trabalho com fundamentação, com os centros de indústria, as federações de indústria, de comércio, ajuda no entendimento disso, na importância e de desatar esses nós. Pelo senso comum acaba vencendo pela obviedade. Porque né? o país só tem a ganhar com isso. Entendi. A indústria nacional só tem a ganhar com isso. Então não tem porquê. Entendi. Você veja, você quer exportar uma peça de uma aeronave, mas por acaso você nunca fez um contrato com o Ministério de Defesa. Porque ele nem abriu, eventualmente, uma licitação para aquilo. Você não consegue exportar sua peça na América do Sul. Porque você não tem o track record com o Ministério da Defesa. Isso é um absurdo. Né? E deve ser fácil de resolver, porque é adequação de regulamentação. Então, não deveria estar vinculado a isso para testar a qualidade. Você tem N formas de certificação dos seus produtos, nacional e internacionalmente. E eu não tenho dúvida que as empresas iriam buscar isso. Uma coisa que eu queria comentar, que eu achei bastante interessante, escutando aí, inclusive, o pessoal do MIDIC comentando sobre a reforma, de que os prestadores de serviços relacionados diretamente a uma exportação também vão estar desonerados, ou seja, para aquele
aquele exportador. Sim, então, desde um despacho aduaneiro, frete, enfim, tudo aquilo que esteja relacionado àquela exportação vai estar desonerado. Eu achei isso extremamente importante. Muito, muito positivo. Porque o custo final da mercadoria, evidentemente, será menor. Você fica muito mais competitivo no mercado externo. Exato. Que hoje é uma luta, né? Para que a gente consiga colocar um produto competitivo num cenário tão grande, né? Você vê que você deu até uma ideia de planejamento aí para quem nos escuta, Rita, para entender se na tua empresa é aquela coisa. O que você faz? Quando você vai pensar, você fala, não faço o copo só. Não, você verticaliza muitas vezes para poder e aí você vai falar, eliminar custo. É isso, eu vou distinguir, eu vou botar uma empresa de serviços. Sim. Né? Isso, por um lado, é muito bom, né? Quer dizer, para a empresa que consegue verticalizar determinados serviços que ela contrata fora e ela traz para dentro, é interessante para ela. Sim. Mas para a economia, de uma forma geral, isso é bom? Eu acho bom. É? Eu acho. Eu não sei se não afeta, né? Não, sabe por quê? Porque você está dizendo o seguinte, você está dizendo que você vai ter a maior eficiência tributária, com isso você vai crescer a tua operação, provavelmente você vai pagar mais tributos, porque você vai ter ganhos, vai ter lucratividade. E quem sabe, né, o objetivo da nossa conversa de hoje tenha frutos de você poder galgar mercados que antes você não praticava com esta verticalização. Quantas empresas brasileiras estão indo aí para tantos lugares do mundo, né? Sim. A minha única preocupação é que eu acho que isso vai ser muito favorável, porque eu acho que a gente vai fazer o inverso, né? Vai deixar de verticalizar e contratar, já que esses serviços vão ser desonerados. Isso vai te dar uma possibilidade de um foco maior no teu negócio, Exato. Propriamente. É né? isso. E ser mais competitivo, enfim, no mercado externo, com preços melhores, condições melhores, etc. Eu tenho, ao longo do tempo, já há muito tempo que eu tenho trabalhado, estou na área de comércio exterior, e a gente tem uma discussão sempre recorrente com o governo no sentido da facilitação do comércio. E eu acho que esses fatores, salvo que eu esteja muito otimista, vão ser muito benéficos, né? Ou seja, não, com certeza. Principalmente assim, para as exportações e mesmo na importação, né? Não. Veja, tudo que está aqui nos aponta um horizonte favorável. Mesmo com a reforma, mesmo com o tarifaço lá do Trump, também o Brasil pode ser favorecido nesta guerra comercial. Então, assim, não dá para ser amador, não dá para ir no achismo. Isso nunca, né? Então, assim, cada vez menos, Exato. até o ponto da extinção, né? Então, é assim, tudo vai ter que ter lógica, vai ter que ter técnica, fundamentação e planejamento. E preparo, né? Principalmente nesse momento de mudança, que as empresas devem se preparar de uma forma positiva, não só para entender como fazer, sim, e para não ter prejuízos, inclusive, né? Até como o Luiz falou, por exemplo, a questão das notas fiscais eletrônicas, né? É uma mudança de paradigma, porque você passou a fazer um trabalho que o governo fazia. Você se fiscaliza, você entrega as suas obrigações. Hoje não existe mais uma fiscalização física. Ela é totalmente digital e, quiçá, se não é por inteligência artificial, boa parte dela. Então, no final, quer dizer, você está tornando as coisas cada vez mais dinâmicas, mais imediatas. Com isso, você também espera que a gente evite, né, desvios por longos períodos de tempo. Quer dizer, pequenos desvios que podem ser corrigidos logo tendem a ser a nova realidade. E você fez um comentário anteriormente que eu achei interessante e vai muito ao encontro da questão das importações, dos impostos da importação. Você vai poder pagá-los, inclusive, com a mercadoria em mar ou em ar, né? Sim. Ou seja, você tem esse controle, inclusive, até de fluxo de caixa, do momento mais oportuno para você poder pagar os seus impostos, né? Sim. Quando da importação. Eu achei isso muito interessante. É claro que vai exigir do empresário um planejamento, né? Um fluxo de caixa bastante apurado para que ele saiba exatamente qual é o momento mais oportuno, mas é uma liberdade que você tem e ganha de poder definir qual é o melhor momento para você. Você vê o mercado que não existe para isso, Rita, na área de logística. O quanto a logística pode e deve melhorar, e quanto mais ela melhorar, mais eficiente é esse planejamento. Quer dizer, por que eu vou melhorar? Porque isso vai ser cobrado. Sim.
E não dá para dizer que o desembaraço ou o navio vai ficar esperando ou não vai. Quer dizer, então isso deve dar um dinamismo tremendo para a nossa economia. E estávamos precisando disso faz muito tempo. Com certeza, eu acho fundamental. E eu, nessa conversa que tive aí com o Renato Agostinho há um tempo atrás, ele me comentou, inclusive, que a Lei Complementar 214 teve um pleito que foi nosso pleito na época, questão de 10 anos atrás, de que as empresas comerciais importadoras, as tradings, poderão, na exportação, consolidar suas cargas no seu próprio recinto. Antigamente não, nós tínhamos que colocar isso no recinto alfandegado, e um custo absurdo. Eu cheguei até a fazer, na época, uma avaliação do que isso representava e chegava até a 4% do valor da mercadoria. Quer dizer, um custo absurdo, né? E que, evidentemente, vai contra a competitividade. E com essa lei complementar, vamos poder fazer isso dentro do estabelecimento do exportador. Então, são coisas que a gente vai percebendo que vão melhorando a nossa capacidade de exportação, enfim, do comércio exterior brasileiro como um todo, né? Eu queria que você complementasse alguma outra coisa que nós não perguntamos ou não falamos que você acha importante. Eu acho assim, Rita, é a questão cultural mesmo. E aí, quer dizer, minhas considerações aí para todos é assim, existem oportunidades, essas oportunidades elas estão tanto com aumento de competitividade, como com a possibilidade de atração de investimentos. Isso é muito importante, porque vai dar segurança jurídica, né? Ou seja... E aí você veja, o comércio exterior... Isso é muito importante. Nós temos um sistema bancário robusto no Brasil, um dos mais avançados do mundo, se não o mais. E que a atividade financeira, bancária, relacionada ao comércio exterior... ela é muito pequena hoje, se comparada com um monte de outras coisas. Sim. Uma vez que isso aconteça, você deve ter um incremento fantástico, não só na indústria bancária, mas de seguros, fretes, garantias, nacionais e internacionais, porque os gringos vêm aqui também oferecer. Claro. Né? Então, fora o que o Brasil, se acaba tendo uma redução do custo, o Brasil, aí sendo bem otimista aqui, um incentivo à diversificação. Isso é legal, porque aí não é só os produtos da indústria, é a inteligência artificial, são serviços que a gente nem sabe que vão ser criados, porque vão ser indispensáveis. Falamos de logística, que de repente tem alguma coisa na logística que melhora 1%, isso faz uma diferença brutal. Né? Então, no final, uma missão conjunta. Previsibilidade, né? Eu acho que isso é muito importante para aquele que investe no outro país. A segurança jurídica, a previsibilidade do que ele espera que aconteça. O lado ruim, que a gente não falou, o lado ruim é o seguinte, é o desconforto. Ninguém gosta de sair da zona de conforto. Claro. Eu estava com um prego nas costas, mas faz 60 anos isso, e eu acostumei, agora não consigo viver sem o prego. Mas era um prego nas suas costas, né? Então, vamos tirar o prego das costas. Você vai ter que passar por um período de adaptação. Mas a ideia é que realmente seja um planejamento, sejam medidas que tragam transparência, segurança, eficiência, profissionalismo. Agora, vai aumentar a carga de trabalho, de dedicação, de planejamento, simulações, exemplos, testes, sistemas. Então, mexe com um universo de profissionais e competências que antes, na zona de conforto, você seguia. Diminui sensivelmente a informalidade. O que é bom para as empresas, porque melhora o rating delas. Exato. Quer dizer, se eu vou investir numa empresa em que tudo está conforme, né? Tudo está de acordo, eu tenho governança, eu tenho um plano, eu sei onde eu quero chegar. O investidor, ele quer retorno. Claro. Por que eu vou botar na sua empresa? Porque você é maravilhoso, eu consigo enxergar tudo na sua empresa.
Sem dúvida. E a dificuldade hoje que a gente tem é explicar para um estrangeiro, um investidor, essa questão tributária, como ela é feita, né? 350 mil leis difícil. tributárias. É muito difícil. É um manicômio. E isso afasta, né? Muitas vezes afasta o interesse, o investimento, enfim. Suas considerações finais. Agradecer, Rita, Luiz, pelo acolhimento, pela oportunidade de estar batendo um papo aqui sobre o tema. Acho que é importante. E o recado, para quem nos escuta hoje, assim, não é para fazer o dever de casa. Vamos esperar 2026 e ver. Você já está atrasado hoje. Hoje você já está atrasado. Então não se atrase mais. Bote energia em tudo isso que você escutou. Eleja os melhores profissionais para poder te ajudar nesse mistério. Primeiro é entender tudo isso, né? E se conheça. Porque planejamento é o seguinte, você tem que entender quem você é, para que você serve, o que você quer fazer e para onde você quer ir. Sem responder essas perguntas, ninguém consegue te ajudar. Agora, você pode ter aconselhamento, você pode ter ambientes, foros onde você debata isso e comece a criar essa cultura, mas é fundamental. O desafio, eu já te falo qual que é na parte dos contratos. É aquelas ex-repúblicas soviéticas, onde é que estão, como é que estão. Boa parte das empresas não tem nem controle dos contratos. Não tem uma contabilidade que dispense os universitários para ajudar a explicar o próprio balanço. Essa é uma mudança cultural que tem que acontecer imediatamente. Seu balanço tem que ser autoexplicativo. Qualquer um que olhe entende como é que está a situação, se você merece ou não merece crédito. A mesma coisa os seus contratos. Quer dizer, quantas empresas tem aí que estão com os contratos que não estão nem assinados? Quem assinou não tinha poder. Cláusulas totalmente anacrônicas. A lei já mudou 3 vezes e o contrato continua igual. Sem acompanhamento. A pessoa morreu do outro lado. O contrato não foi nem rescindido. Então, assim, são ineficiências como essa. Então, esses riscos que você vai diminuindo que aumenta a sua lucratividade. Então, matriz de risco é fundamental em qualquer negócio. Não sei o que é isso, vai procurar saber, porque isto vai fazer a diferença na sua vida. Perfeito. Muito obrigada, Dr. Luiz Carlos, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Quer comentar alguma coisa? Sim, nós temos uma série de comentários no chat, mas depois, para quem colocou, do adiantado da hora, e alguns itens nós estamos aí, comentários até em cima do que nós já conversamos, depois a gente passa um pente fino nisso. Sim. E faz uma resposta ao que podemos for necessário. Contar com a sua ajuda nas respostas? 100%. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado da iniciativa, Rita, que a gente está conseguindo trazer essa grandiosidade, né, de informações, de coisas realmente para se pensar. Isso aqui é a Casa da Indústria. A gente fica muito feliz em poder ter pensadores que nos ajudam aí a trilhar o caminho, que o trabalho da indústria a gente procura ter o melhor para os nossos associados. Muito obrigado, Rita. Você também. Bom, na continuidade nós vamos ter outros convidados com temas diversos do comércio exterior brasileiro, sempre buscando as informações mais recentes, as novidades, enfim, os encaminhamentos possíveis e tudo aquilo que corresponder ao nosso universo do comércio exterior. Muito obrigada, Dr. Luiz Carlos. Espero contar com a sua presença numa outra oportunidade. Estamos inteiramente à disposição e todos os nossos colegas lá da Comissão de Comércio Exterior, igualmente, um mais capacitado do que o outro nas mais diversas matérias à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos que nos ouviram.